Bom dia, tudo bem com vocês, meus queridos amigos? Mais uma vez eu volto com alegria nesse programa da Juspod, um maravilhoso estude com o autor. Esse é meu quarto programa sobre direitos da personalidade. Nós já avançamos bastante. Primeira aula eu falei sobre teoria geral dos direitos da personalidade, sobre sua imbricação com o princípio da dignidade da pessoa humana, as ideias principais do direito civil constitucional. Na segunda aula eu comecei o estudo dos atributos dos direitos da personalidade, falando o significado do que são os direitos da personalidade como absolutos. No terceiro encontro, nós já entramos em uma outra característica fundamental dos direitos da personalidade. Vocês se lembram como eles são inatos, esses direitos da personalidade? Falamos bastante sobre isso. E hoje, nossa quarta aula, continuamos a trabalhar com o nosso manual, volume único de direito civil, a partir das páginas 157, onde vem esse longo estudo, longo, porém didático estudo dos direitos da personalidade. Eu venho aqui para falar de um outro atributo dos direitos da personalidade, tão importante quanto os que antecederam, que é o fato de que os direitos da personalidade eles são relativamente indisponíveis. Percebam, eles não são nem disponíveis, nem tampouco indisponíveis. Eles são relativamente indisponíveis. E a chave para que vocês compreendam a minha mensagem é a leitura do artigo 11 do Código Civil. O artigo 11, ele diz, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis, irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Pois bem, esse artigo aqui, ele não pode de forma nenhuma ser interpretado literalmente. Porque quem compreende esse artigo do jeitinho que está escrito, vai acreditar que a nossa paternidade, a nossa personalidade é uma camisa de força. Vai acreditar que os nossos direitos da personalidade eles são reduzidos a um conteúdo mínimo, como se houvesse um paternalismo jurídico que sufocasse a possibilidade de desenvolvermos a nossa personalidade. Porque vocês acabaram de ver, pelo artigo 11, os direitos da personalidade eles são intransmissíveis, irrenunciáveis e insuscetíveis de limitação voluntária. O que eu vou fazer, senhoras e senhores, a partir de agora, é desmistificar esse artigo 11 do Código Civil. Eu vou mostrar para vocês a falha em cada uma dessas partes. Para começar, quando ele diz que os direitos da personalidade são intransmissíveis, a transmissibilidade dos direitos da personalidade deve ser entendida no sentido de que os direitos da personalidade são indestacáveis do seu titular. Isso está certo. Existe um vínculo orgânico entre a pessoa e seus atributos da personalidade. Eu não posso fazer um contrato com vocês vendendo a minha integridade física, alugando a minha honra. Claro que não. Justamente porque esses direitos da personalidade são inerentes à essência do ser. Então, eles são intransmissíveis nesse sentido. Mas vocês já pararam para pensar que existe uma dimensão patrimonial dos direitos da personalidade e mesmo uma prática social do seu aproveitamento? O que eu quero dizer é que é bastante comum e difundido a existência de contratos em que há um consentimento para a cessão onerosa do exercício de atributos da personalidade. O que aquele pessoal que está lá no Big Brother faz? Eles fazem um contrato com a TV Globo, cedendo não só os direitos à imagem, como à intimidade também. E eles fixam um preço
por essa intromissão consentida em sua esfera existencial. Isso é verdadeiramente uma exploração comercial desses atributos intrínsecos à pessoa humana. Em outras palavras, quando eu lá atrás disse que os direitos da personalidade são absolutos, lembrem, eu disse que eles são absolutos como fator excludente. Vale dizer, eu quis dizer que eu posso excluir todos vocês da minha vivência, que ninguém pode se intrometer na minha esfera pessoal. Mas, em acréscimo, vocês também têm que entender que qualquer ser humano pode fruir dos atributos de sua personalidade. Fruir, gozar das potencialidades econômicas que delas derivam. E não só isso, vocês podem evitar a usurpação de direitos da personalidade por terceiros que entrem na sua imagem, terceiros que entrem na sua intimidade e queiram utilizá-la sem o seu consentimento. A propósito, eu trago uma decisão recente de 2018 do STJ, o RESP 1698701, 1698701, caso em que a famosa atriz Giovanna Antonelli, ela descobriu que uma empresa de cosméticos estava utilizando a sua imagem sem o seu consentimento. O que normalmente essas pessoas que são vítimas elas pleiteiam dano patrimonial, danos emergentes, lucros cessantes, mas como é muito difícil aferir o valor desses prejuízos, quantificar esses prejuízos pela utilização não consentida desses atributos, a Giovanna Antonelli, de forma inteligente, o que ela pleiteou em juízo foi a restituição dos lucros ilícitos auferidos pelo ofensor mediante o uso do seu atributo da personalidade. Ou seja, esse resgate dos benefícios indevidos. E ela foi bem sucedida nessa medida no STJ, e a partir daí começou a se formar uma jurisprudência no Brasil sobre esses casos de intromissão em direitos alheios. Então, é só para vocês perceberem como, quando alguém falar sobre transmissibilidade de direitos da personalidade, vocês temperem essa declaração e saibam muito bem a medida dessa transmissibilidade, ok? Um segundo ponto. O artigo 11 do Código Civil, não satisfeito em dizer que os direitos da personalidade são intransmissíveis, ele continua e diz na sua parte final que os direitos da personalidade eles são insuscetíveis de sofrer limitação voluntária. Não pode o exercício sofrer limitação voluntária. Ou seja, se nós aplicássemos a ferro e fogo o artigo 11, esse artigo 11, ele impede que uma pessoa possa espontaneamente restringir o exercício dos seus direitos da personalidade. Ele impede uma autocontenção dos direitos da personalidade. E, mais uma vez, eu não concordo com o artigo 11. Deixa eu dar 2 exemplos para ficar muito claro. Vamos supor que uma pessoa quer ser agora lutador de vale tudo. Ele quer ganhar dinheiro participando de MMA. Esse é o caso A. Caso B. Vamos supor que uma pessoa até então reservada na vida resolve escancarar sua intimidade nas redes sociais. Esse é o caso B. Vocês concordam comigo que esses são 2 exemplos em que alguém está limitando voluntariamente direitos da personalidade? Sim. No caso A, é uma autocontenção da integridade física por aquele que será lutador de vale tudo. E no caso B, é uma autocontenção da intimidade por aquela pessoa que agora vai exibir para o mundo inteiro a sua intimidade. Então, a pergunta é:
esses atos perante o ordenamento jurídico, eles são válidos, eles são legítimos. O interessante é que a doutrina, e eu escrevo isso aqui nesse nosso Manual de Direito Civil, volume único, nós procuramos criar critérios objetivos de ponderação para quando surgem esses casos difíceis. E 4 critérios que eu acho importantes para vocês analisarem no caso concreto são: primeiro, essa é uma prática socialmente justificada? É. Lutar vale tudo não é uma coisa comum hoje em dia? É. Escarafunchar a vida nas redes sociais não é um fato corriqueiro atualmente? É. Então, está satisfeito o primeiro critério objetivo. Segundo, legítimo interesse do titular. Uma pessoa que resolve ser lutador de vale tudo, se ele não foi constrangido por terceiros, ele tem um legítimo interesse existencial, patrimonial. O mesmo se diga de alguém agora que quer entrar com tudo nas redes sociais. O objetivo é ficar famoso, o objetivo é massagear o ego, o objetivo é ganhar uns trocados no YouTube. Não interessa, mas é um legítimo interesse. Terceiro critério objetivo: esse ato tem que ser revogável. Ou seja, a hora que eu não quero mais ser lutador de vale tudo, eu posso dar um passo atrás. A hora que eu desisto de ser um artista, uma pessoa famosa nas redes sociais, eu simplesmente dou um clique e apago aquilo. Ou seja, vou embora daquele lugar. Perfeito. Ou seja, revogabilidade. E o quarto e último critério objetivo: esse ato de autorrestrição dos direitos da personalidade, ele não pode ofender interesses de terceiros. Ele não pode violar situações jurídicas de terceiros. Satisfeitos esses 4 critérios objetivos, senhoras e senhores, para mim, haverá plena legitimidade e merecimento no ato de limitação voluntária dos direitos da personalidade. Tranquilamente. Uma única observação que eu vos faço: esse ato de autolimitação, ele não pode ser geral, nem tampouco permanente. Ele é sempre temporário com objeto delimitado. Sabe aquela história que todo mundo ouve, parece lenda urbana? Ah, mas aquele craque do futebol lá, o Cristiano Ronaldo, ele tem um contrato vitalício com a Nike. De repente, em algum outro sistema jurídico, no direito comparado, existe essa possibilidade. No Brasil, não. No Brasil, tal contrato de cessão vitalícia seria nulo por objeto ilícito. Por quê? Porque se alguém resolve fazer um contrato vitalício, ofende a própria revogabilidade que é da essência da limitação voluntária. Então, esses contratos no Brasil, exemplo, cessão da imagem, eles têm que ter um prazo, eles têm que ter um objeto, tem que ter uma delimitação da temática. Perfeito? Então, nós já falamos sobre a discussão da intransmissibilidade, a discussão da limitação voluntária. Mas o artigo 11 não termina aí. O mais impressionante, o ponto fulcral, é que o artigo 11, em algum momento, também diz que os direitos da personalidade eles são irrenunciáveis. Essa é a discussão mais rica na dogmática. Você que está me ouvindo, os direitos da personalidade são irrenunciáveis? E a tentação de todos que me ouvem é sim, Nelson, os direitos da personalidade são irrenunciáveis. Muito cuidado com o que você diz. Pelo seguinte, eu agora serei categórico. Irrenunciável é a dignidade da pessoa humana. Isso sim. Ou seja, quando nós falamos da dignidade da pessoa humana, ela é o limite dos limites. É um imperativo categórico. Ou seja, o núcleo essencial da pessoa humana não pode ser coisificado, objetificado. É inimaginável um contrato pelo qual alguém se torna escravo de outra pessoa. Um contrato de submissão sexual, de sadomasoquismo, onde eu estou assentindo em que você possa me bater como queira. Em um contrato com obrigações com ofensa à honra ou à minha integridade psicofísica.
aí sim, isso é violação à dignidade da pessoa humana, isso é inaceitável. Agora, outra coisa é uma discussão sobre uma eventual renúncia a direitos da personalidade. Aqui é possível. Por que é possível? Porque existe sim, preste atenção, uma esfera de disponibilidade que permite uma renúncia permanente a direitos da personalidade naqueles casos em que a pessoa queira promover a sua dignidade. Vejam bem, a renúncia a atributos da personalidade é justificável, é legítima, é merecedor de tutela naqueles casos em que a pessoa assim o faça para promover a sua dignidade. Então, nós temos que ter o maior cuidado de ver em cada caso concreto se a pessoa que pratica esse ato de renúncia, ela, primeiro, tem condições materiais e psicofísicas para a prática desse ato, ou seja, ela tem um mínimo existencial, ela tem uma capacidade de compreensão de exercício daquele ato, e se esse ato de autodeterminação é terceiros. E por que eu estou falando isso? Porque vocês lembram que no nosso primeiro encontro eu falei sobre o livre desenvolvimento da personalidade? O que é o livre desenvolvimento da personalidade? É a ideia da autonomia existencial. É a noção pela qual nós somos protagonistas da nossa história, autores de nossa biografia. Então, nós utilizamos o livre desenvolvimento da personalidade para nós nos realizarmos enquanto seres humanos contingentes. Só que o que vocês têm que pensar é que o livre desenvolvimento da personalidade, a autonomia existencial, não serve apenas para realizar direitos da personalidade. Serve também para a disposição de direitos da personalidade naqueles casos em que você tem que agir conforme o princípio da dignidade da pessoa humana nas suas circunstâncias. Então, para facilitar, eu vou dar aqui 2 exemplos que são muito caros sobre disposição parcial e disposição total de direitos da personalidade para homenagear a dignidade da pessoa humana. Primeiro deles, a pessoa trans. Aquela pessoa que tem uma inadequação entre o sexo psíquico e o sexo físico. Olha, pessoal, se vocês forem ler o artigo 13 do Código Civil, que é o artigo mais horrível de todo o Código Civil em sua redação, o artigo 13, ele até que admite que a pessoa trans possa alterar o seu prenome sexo. Só que ele, artigo 13, ele exige uma cirurgia. Ou seja, o artigo 13, ele parte de um paradigma médico, técnico, pelo qual a pessoa trans sofre de uma patologia, e aquela cirurgia é uma mutilação necessária para que ela possa, então, atravessar um sexo e chegar ao outro. Eu estou, claro, falando da pessoa que é homem, quer virar mulher, e aí ela faz essa cirurgia chamada transgenitalização ou redesignação do estado sexual. Essa postura do Código Civil é inadmissível, porque a questão da pessoa trans, ela não é médica, não é técnica, é uma questão ética, é uma questão de afirmação de direitos fundamentais em um Estado marcado por pluralismo. Ou seja, em sociedades plurais, o direito à adequação psicofísica é uma consequência do exercício do livre desenvolvimento da personalidade. O exercício do livre desenvolvimento da personalidade, mesmo que implique numa renúncia parcial, porque a pessoa está cortando ali uma parte do corpo que não regenera. E eu fiquei extremamente contente quando o STF, na ADI 4275, reafirmou que essa escolha existencial da pessoa trans de alteração de prenome e sexo no registro civil
independe da cirurgia. Independe, não é necessário sequer a cirurgia, porque não é o sexo corporal que determina a identidade. Ou seja, a nossa identidade ela está relacionada a um direito à igualdade sem discriminação, que abrange a identidade de gênero como um direito da personalidade. Uma eventual cirurgia apenas é uma etapa final que algumas pessoas resolvem se submeter a ela para uma adequação do sexo anatômico ao sexo psíquico. Mas o sexo psíquico já está lá, independente da cirurgia. E mais, essa decisão do STF a qual eu aludi, ela dispensa a autorização judicial para a autorização do prenome e sexo. E tem aí subjacente um significado bonito nisso. Qual que é? É que, por que não precisa de autorização do Estado? Porque não é o Estado que constitui a identidade. O Estado apenas reconhece a identidade. O Estado não pode condicionar a expressão da identidade de uma pessoa a qualquer modelo procedimental. Por isso que basta o sujeito ir lá no registro civil e realizar a sua alteração de prenome e sexo. Mas quando ele fizer a cirurgia, que isso é uma eventualidade, insisto, aí haverá, sim, uma renúncia de direitos da personalidade justificada pela promoção de sua dignidade. Muito bem. Outro exemplo, e esse ainda mais denso, verticalizando, a questão da renúncia a direitos da personalidade para a afirmação da dignidade. É a discussão sobre a morte digna. Por que a discussão sobre a morte digna? Porque existem 3 palavrinhas aí que merecem um correto significado: eutanásia, distanásia e ortotanásia. Eutanásia é uma conduta ativa e benevolente de abreviar o sofrimento de uma pessoa, de antecipar o momento de sua morte. Alguém tem graves dores, um sofrimento incrível, e uma outra pessoa, normalmente um profissional da medicina, ele antecipa o momento da morte. Se nós fizermos um giro de 180 graus com relação à eutanásia, surge a distanásia. A distanásia é o outro extremo. A distanásia é um prolongamento desproporcional, excessivo e fútil de uma vida de uma pessoa. Uma pessoa que, por um processo natural, a medicina faz, ele usa de uma objeção terapêutica, de um excesso terapêutico, reanimação, intubação, traqueostomia, ventilação, diálise, para manter a pessoa viva além do tempo necessário. Ou seja, é exatamente o contrário. O momento da eutanásia é o momento em que se antecipa a morte e o momento da distanásia é o momento que se prolonga. Por favor, não confundam nenhum desses fenômenos com a mistanásia, com M. Mistanásia é a morte miserável. Infelizmente, o que está acontecendo aqui no Brasil, nesse momento da pandemia, em que muitas pessoas, às vezes, não têm um leito de UTI, não têm um respirador, e elas têm uma morte miserável, que desconsidera a sua dignidade. Mas eu não estou falando sobre a mistanásia. Agora, sigam minhas mãos. O que está no meio do caminho entre a eutanásia e a distanásia? Perfeito. No meio do caminho está a ortotanásia. A ortotanásia, não esqueçam, ela não é um ato médico. Ela é um ato de autonomia do paciente. Ou seja, não é um profissional que prolonga a sua morte ou antecipa. É o direito à morte digna no tempo certo. Ninguém provoca a minha morte. Simplesmente é um consentimento a esperar que a morte venha no seu momento natural. Todos vocês, inevitavelmente, conhecem alguma pessoa que já passou por um processo de terminalidade da vida. Uma pessoa com uma doença crônica, grave e incurável.
Ou seja, eu digo terminalidade porque essa pessoa já entrou no processo de morte. A morte é certa, irreversível. A gente só não sabe quando, daqui a um mês, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Então, essa pessoa, em estado de terminalidade, quando ela está consciente, o que ela faz ali para adequar os seus direitos da personalidade ao princípio da dignidade da pessoa humana? Ele fala 2 coisas. Doutor, eu quero uma limitação consentida de tratamento. What does it mean? O que é limitação consentida de tratamento? Ele diz, eu não quero obstinação terapêutica. Eu não quero malabarismos médicos para me manter vivo. E qual que é a segunda coisa que ele pede? Cuidados paliativos, no sentido de controle da dor, no sentido de uma nutrição intravenosa, hidratação, para que os seus últimos momentos não sejam momentos de sofrimento, isolados numa UTI, para que ela possa conviver com a sua família nesses momentos. Vocês entenderam o que a pessoa está fazendo aí? É uma renúncia a direitos da personalidade, é simplesmente um ato de autonomia, de renúncia à vida, mas no qual a pessoa preserva sua dignidade nesses momentos finais. Eu gosto muito de um filósofo britânico, o Stuart Mill, e ele tem um livro chamado On Liberty. Lá atrás, olha a capacidade de antevisão do sujeito. Ele pergunta, como é que o fim da vida pode promover o livre desenvolvimento da personalidade? Porque parece paradoxal, né? Como é que o fim da vida promove o livre desenvolvimento da personalidade? E o Stuart Mill, ele responde, é que a própria pessoa consciente, ela julgou que já atingiu a potencialidade máxima da vida. E que a partir daí, a vida não vale mais a pena ser vivida. Porque, muito pelo contrário, que a viver naquele instante se torna algo incapacitante que pode até prejudicar a pessoa. Então, essa é a lógica. Eu sei que, nesse momento, alguns colegas, se estivessem em contato pessoal comigo, perguntariam, Nelson, mas muitos daqueles que estão em estado de terminalidade da vida, eles estão inconscientes. Eles não têm como manifestar a sua vontade. É verdade. Muitos estão em estado vegetativo persistente. Não tem mesmo como se manifestar naquele momento. E aí? E aí eu digo o seguinte, primeiro, nesses casos, a prática indica que a decisão é da família, a decisão é do médico, em alguns casos até do juiz. O juiz vai lá e tenta reconstituir a vontade hipotética do paciente. Se esse cara ele não tivesse inconsciente, ele ia querer lutar pela vida obstinadamente ou não? Essas 3 soluções estão erradas. Delegar a decisão à família, delegar a decisão ao médico, delegar a decisão ao juiz, isso não é autonomia, isso é heteronomia. Isso está tudo errado. Qual é o certo, então, se a pessoa está inconsciente? O certo é que todos nós, brasileiros, tenhamos algo que se chama responsabilidade de sentar hoje na mesa e fazer uma diretiva antecipada. Independente de você ser jovem ou não. Porque a diretiva antecipada são aquelas determinações que você dá hoje e que devem ser cumpridas no futuro quando você ou eu, por alguma razão, for incompetente para decidir o cuidado sobre si mesmo. Ou seja, por alguma causa psicofísica que subtrai o nosso discernimento, a gente não tem condição de decidir. Então, nós já antecipamos isso pelas diretivas antecipadas. Tem uma frase que eu acho muito bonita, chama autonomia prospectiva. Por que autonomia prospectiva? Porque você usa a sua autonomia privada, sim, mas é um negócio jurídico válido hoje? É, mas a eficácia é sustida. A eficácia ela se submete a um evento futuro incerto, que é surgir aquele fato que lhe retire a incompetência. Então, esse ato, essa diretiva antecipada, é um negócio jurídico personalíssimo, unilateral, revogável, porque amanhã você pode desistir. Deus me livre, vou jogar essa diretiva no lixo. E o mais bacana, é um negócio jurídico autorreferente, porque a pessoa está ali delimitando a sua própria condição de vida. E o que as pessoas não percebem é que essa diretiva antecipada, senhoras e senhores, ela tanto pode se materializar por uma declaração prévia. O que é uma declaração prévia?
você escreve lá no papel, olha, amanhã, se eu estiver numa situação de terminalidade inconsciente, eu não quero nenhum tratamento ali para prolongar a minha vida inutilmente. Isso é uma declaração prévia. Você vai descrevendo tudo que você não quer. Mas tem uma outra opção. Ao invés da declaração prévia, a senhora ou o senhor elege um representante duradouro. Quem é um representante duradouro? É alguém que você goste, alguém que você considere. Por exemplo, vou pegar aqui nesse manual de volume único, eu pego o meu querido amigo da vida, o Felipe Braga, pessoa que eu confio muito, que me conhece até o teto, e ele vai decidir, olha, que o Nelson ele tinha em mente, eu aqui vou dizer, e pronto. Ou seja, é uma substituição na exteriorização da vontade. É praticamente uma delegação de direitos fundamentais. Eu estou delegando a ele uma decisão em algum futuro incerto sobre o que se deve fazer. Então, essas são hipóteses interessantes para aqueles casos em que a ortotanásia não pode ocorrer. Ou seja, como resumo de tudo que eu falei aqui hoje, pessoal, nesse estudo com o autor, nessa minha quarta aula, foi: direitos da personalidade, eles são relativamente disponíveis. Ok? Temos que levar com moderação esse entendimento de transmissibilidade, de limitação voluntária e de irrenunciabilidade. Ótimo. E um recado. A partir da próxima aula, esse manual de direito civil, essas aulas já não estarão comigo. As próximas 4 aulas estarão com o professor Felipe Braga Neto e as outras 4 com outro coautor, o professor Cristiano Chaves. Então, serão mais 8 aulas, eu dei aqui as minhas 4 e eles vão continuar a passar o recado. Mas, independente disso, quero também transmitir a vocês uma ideia em primeira mão. A partir do dia 10 de junho, toda quarta-feira, às 11 horas, mas só às quartas, às 11 horas, eu vou começar um programa, primeira temporada, de conceitos fundamentais do direito civil. A cada encontro, eu falarei com muita densidade de um conceito básico de direito civil. Isso é transcendental para que vocês amanhã tenham uma visão holística sobre como é o direito privado na atualidade. Eu quero desejar muitas felicidades a vocês que me acompanharam nesses 4 encontros. Felicidades, cuidem-se bem e até a próxima. Tchau, pessoal.